Bom, a gente segue falando sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o complexo penitenciário da Papuda. Bolsonaro já está na Papudinha para cumprir pena, ele não está mais na superintendência da Polícia Federal. Esse é o espaço para onde o ex-presidente foi transferido. Leonardo Sakamoto conectado conosco para analisar essa decisão, notícia de última hora. Sakamoto, obrigado por estar aqui com a gente. Sakamoto que já fez aqui a primeira edição, participando conosco aqui da segunda edição, também para comentar a notícia que surpreendeu, mas não muito, né, Sakamoto? Diante de tantas reclamações da família Bolsonaro, né, mudou-se o local, né? E o local, e como disse o professor André Perequimanes, não dá para glamorizar em um espaço prisional, né? Mas assim, dentro, fazendo uma comparação com os demais ambientes, me parece que é um ambiente muito digno, né? O que vai ficar o ex-presidente. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Letícia. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui a segunda edição do UOL News. Diego, eu até antes de entrar no ar, eu conversei com alguns constitucionalistas, penalistas, conversei com o pessoal da área de direito, né? Dei uma lida na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E, bem, dá para a partir daí tirar alguns pontos. Primeiro, o Bolsonaro está onde deveria estar, que é uma penitenciária. A Papudinha faz parte do complexo penitenciário da Papuda, e penitenciária é onde presos que cumprem pena, né? Isso não tem, ou seja, não deveria gerar um estranhamento. Pelo contrário, ele vai estar numa sala de estado maior, com mais de 64 metros quadrados, com uma área livre, inclusive para banho de sol a qualquer momento que ele queira, né? Inclusive, uma própria reportagem do Lucas Almeida no UOL, em novembro, quando o Anderson Torres foi recolhido à Papudinha, apontou que a cela do Anderson Torres ela é maior que 85% dos apartamentos lançados em São Paulo. Né? Repito, concordo, né, com o professor, não é a questão de glamourizar um espaço, mas esse espaço ele é maior e de repente vai atender com mais propriedade as demandas, né, que vinham sendo feitas pelo ex-presidente, que reclamava muito da cela da carceragem da Polícia Federal. O que os juristas comentaram que foi o seguinte: o local mais apropriado para cumprimento de pena e cumprimento de pena de longa duração é uma penitenciária, é um complexo penitenciário, seja esse complexo penitenciário rural ou urbano. Né? Então é um local em que você vai cumprir, é um local mais adequado a esse cumprimento de pena. Mas o Lula, ele cumpriu pena na carceragem da Polícia Federal. E aí alguns juristas atentaram uma coisa: o Lula, em tese, isso é muito louco, mas em tese, ele estava o quê? Ele estava cumprindo pena, mas não havia, ele estava preso, mas não havia ainda o trânsito em julgado, ainda havia recurso para ser julgado em tribunais superiores sobre a condenação do Lula. O que aconteceu é que naquele momento lá atrás, os juristas explicaram, é que foi decidido, e depois o próprio STF revogou, né, reviu essa posição, né? Reviu a posição de que pode prender alguém sem o trânsito julgado, apenas com uma decisão colegiada, né? Sem o trânsito julgado efetivamente. Como pôde ser preso sem o trânsito julgado, ele foi preso naquele momento, foi recolhido à cela da Polícia Federal, a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, mas os juristas falaram que a partir do momento que ele tivesse um trânsito em julgado no STF, por exemplo, ele teria que ir para uma penitenciária, para um complexo penitenciário, para um presídio, que é onde é cumprida a pena. Uma vez que você manter essas pessoas nesses locais que não são apropriados para isso, são ruins para o local, ou seja, para a Polícia Federal e para o próprio preso, que tem que ficar fazendo adaptações mil, né? O complexo penitenciário da Papudinha, ele é um local em que já tem um espaço e com um espaço grande o suficiente, inclusive podendo fazer as adequações. Foi até o próprio Alexandre de Moraes fez uma tabela comparativa mostrando a diferença de espaço, a diferença entre os dois espaços, né? Apontando que o espaço, tô até vendo aqui, apontando que o espaço para onde ele está indo, né? Para onde ele foi já, ele é bem maior, 12 metros quadrados para 64 metros quadrados, né? Agora, Diego, a remoção do presidente Jair Bolsonaro, ele não foi uma questão de hotelaria.
né? Sendo bem honesto, foi uma questão de hotelaria. Houve muita reclamação por parte do preso, por parte dos familiares, com relação à carceragem da Polícia Federal. Essa reclamação visava o quê? Enviar Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. E é por isso que está rolando tanto bafafá por parte do bolsonarismo. Eles queriam que toda essa pressão feita no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro saísse da carceragem da Polícia Federal, no Distrito Federal, falava, olha, a carceragem não tem condição de recolher Bolsonaro, a carceragem não tem condição, era o que explicavam, falavam de barulho de ar-condicionado, falavam de falta de streaming para ele assistir filme, falava de outras coisas, né, da falta de lugar para um banho de sol com mais frequência, né, com mais espaço, e aí na expectativa de que ele fosse enviado novamente para sua casa, para uma prisão domiciliar com uma tornozeleira. Né? Coisa que Alexandre de Moraes não ia fazer. Inclusive, quando ele mandou Augusto Heleno para prisão domiciliar por conta do Alzheimer que foi detectado, ele falou que o Heleno tinha um bom comportamento, o Heleno não tentou fugir, né? Ao contrário de Bolsonaro, que tentou derreter a tornozeleira, né? E aí isso foi muito forte, isso marcou, né, a situação atual do Bolsonaro. Só que a única diferença é que ao invés dele cair para cima para ir para uma domiciliar por conta dessa pressão, então o que o STF fez? Então se tá ruim a carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal, então vamos mudar. Qual que era a outra opção? E isso aqui não é criado a partir do zero. Na hora que se discutia as possibilidades de prisão de Bolsonaro, discutia-se papuda, papudinha e carceragem de Polícia Federal e quartel do Exército. Então o que acontece? Falou assim, então ele vai para papudinha, porque o quartel ele não vai. Afinal de contas, Bolsonaro conspirou com militares por um golpe de Estado. Não faria sentido nenhum ser encaminhado para um quartel militar. Então, ele foi para Papudinha, que era outra opção que estava. Ou seja, nesse sentido, né, é consequência das reclamações da própria família, do próprio Bolsonaro, com relação à carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal. É claro que vai ter reclamação? Vai ter reclamação. Isso faz parte do negócio. Só que era aquilo, era uma pressão, né? E agora, Diego, olha, eu acho, inclusive, que precisa ser, inclusive, revisto, né, por parte da estratégia bolsonarista, porque mantendo a pressão desse jeito, o próximo destino é a própria papuda. Exato. E o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, acabou de tuitar, fez um texto enorme aqui, a gente pode colocar alguns trechos. Ele reclama da transferência que foi autorizada, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Coloque aí na tela o texto do Carlos, pessoal, para a gente ler aqui junto com o pessoal que acompanha a nossa transmissão. Alexandre de Moraes, suas qualidades como ser humano não merecem ser enumeradas diante de tamanha maldade praticada contra o último presidente do Brasil, que jamais descumpriu uma linha da Constituição e também contra os presos do 8 de janeiro. Aliados do PT praticaram atos mais graves e nada lhes aconteceu. Ainda assim, condenar Bolsonaro representa o maior dos absurdos. E aí ele segue o texto.